Olá, olá, querido aluno, querida aluna, você que está se preparando conosco aqui na prova para a carreira de técnico da INSS. Essa é a nossa aula de número 16. Na aula anterior, nós fechamos todos os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário. A gente viu filiação e inscrição, a gente viu qualidade de segurado e a gente viu carência. Preenchendo esses requisitos, beleza, você tem direito aos benefícios previdenciários. Na sequência do nosso curso, nós veremos os benefícios previdenciários e eu vou voltar a falar com vocês sobre qualidade de segurado e carência exigida para cada benefício. Não vou falar de inscrição nem de filiação, porque, por óbvio, para você ter direito ao benefício, obrigatoriamente você já está afiliado ou inscrito no Regime Geral de Previdência Social. Não tem, esse é o básico, todo mundo está lá, tá certo? Agora, a qualidade de segurado e a carência, elas vão variar de acordo com o benefício. E aí, na hora que a gente estiver estudando os benefícios, eu vou falar com vocês dos requisitos de cada um deles. Beleza? Show de bola? Dando continuidade ao nosso curso, a gente vai entrar para falar sobre os segurados, os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Quem tem direito a receber benefício, quem faz parte do Regime Geral de Previdência Social, quem precisa contribuir, quem não precisa contribuir, enfim. Vamos ver quais são os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Então, vem comigo, vamos para os nossos slides bacanésimos, que eles vão esclarecendo tudo para a gente. Olha lá. Regime Geral de Previdência Social. Quem são os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social? Artigo 11 da 8213 ou artigo 12 da 8212. É copia e cola um do outro, beleza? Então, quem são os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, da Previdência Social? Nós temos duas categorias de beneficiários. Nós temos os segurados e os dependentes. Detalhe, quem contribui desses dois? A pergunta é, quem contribui desses dois? Os segurados, tá certo? Os segurados vão contribuir, os dependentes vão receber benefício por quê? Porque eles são dependentes, porque a lei disse e assim sucessivamente, tá bom? Os segurados ainda são subdivididos em duas outras categorias, os obrigatórios e os facultativos. O sistema, como a gente viu, do RGPS, ele tem caráter contributivo e filiação obrigatória. Então, embora a lei deixe brecha para quem quiser poder entrar no sistema e contribuir, poder optar por essa situação, então os facultativos, eles têm essa opção de entrar no sistema de maneira voluntária, tá? Eu tenho categorias que eu sou obrigado a me filiar. E como o sistema é de caráter contributivo, e a gente já viu que são os segurados quem paga, então os segurados obrigatórios, eles são obrigados a pagar. Beleza? Essa é a tradução da brincadeira. E os segurados obrigatórios, eles também são subdivididos em outras 5 categorias. Eles são subdivididos em empregados, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Nós vamos ver um a um todo mundo. Se eu fosse fazer um organograma para diferenciar como são essas categorias, eu faria assim, ó. Quem são os beneficiários do regime? Dos beneficiários eu tenho duas categorias, tá certo? Eu tenho os dependentes e tenho os segurados. Os segurados também são subdivididos em duas categorias, segurados facultativos e segurados obrigatórios. E os segurados obrigatórios são subdivididos nesses 5 níveis aqui: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual e trabalhador avulso e segurado especial. Beleza, galera? Dando seguimento, vamos lá.
Os dependentes são estabelecidos em ordem hierárquica e excludente. Onde que eu encontro esses caras? Artigo 16 da 8213 de 91, que vai contar para a gente quem são os dependentes. Eles estão organizados em ordem hierárquica e excludente, ou seja, eu quero dizer para vocês que as classes menores ou anteriores excluem o direito ao benefício dos dependentes que estão nas classes maiores ou posteriores. E as classes são entendidas assim, ó. Se você ler o artigo 16, você vai ter inciso 1, inciso 2 e inciso 3. E aí do lado você vai ver quem faz parte destes incisos. Estes incisos determinam as minhas classes. Então aqui eu tenho primeira classe, aqui eu tenho segunda classe, aqui eu tenho terceira classe, ok? Então, quando eu tenho alguém da primeira classezinha aqui, a galera de segunda classe e a galera de terceira classe, ó, bau, perdeu o direito ao benefício. Se eu não tiver ninguém de primeira classe, aí alguém da segunda classe pode ter direito. Se eu não tiver ninguém na segunda classe, aí alguém da terceira pode ter direito. Se eu não tiver ninguém na terceira classe, beleza, não temos dependentes. Esse segurado não vai deixar benefício para ninguém. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada em cada uma dessas classes, tá certo? Olha lá. Na primeira classe, nós temos o cônjuge. Cônjuge é o marido, a mulher, o esposo, a esposa, o casado. Temos o companheiro ou a companheira. Detalhe, após a aprovação do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, e também do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, tanto o cônjuge quanto o companheiro pode ser do mesmo sexo, tá certo? Lembre-se dos princípios constitucionais lá, sem distinção entre classe social, cor, religião ou sexo, ok? Então, cônjuge, companheiro e o filho não emancipado, peraí, vou devagar. O cônjuge, beleza, é o casado, é o marido, a mulher, a esposa. O companheiro, também, sem problema, é aquele convivente, aqueles que vivem em união estável. O filho não é de qualquer jeito, ele tem que preencher uma série de requisitos, tá certo? Olha lá, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, qualquer que seja a sua idade, e desde que a incapacidade seja anterior ao direito ao benefício. Vamos devagar. Primeiro, filho não emancipado. A gente já vai falar sobre isso. Asteriscozinho para a gente explicar. De qualquer condição, ou seja, se ele for apto ao trabalho ou inapto, que seja menor de 21 anos ou quando inválido ou tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, qualquer que seja a sua idade, e desde que a incapacidade seja anterior ao direito ao benefício. O filho tem que cumprir com todos esses requisitos, tá bom? De acordo com o parágrafo 2º lá do artigo 16, o enteado e o menor tutelado, eles são equiparados ao filho para efeitos da lei, tá certo? Então, o enteado e o menor tutelado, eles entram na equiparação a filho, tá? E eles também têm que cumprir com todos esses requisitos aqui. Temos que destacar uma pegadinha que passou a existir após a vigência do novo Código Civil em 2002, quando a maioridade civil foi diminuída de 21 para 18 anos de idade. Por quê? Primeiro, a maioridade civil não emancipa o cidadão. Isso está no artigo 5º do Código Civil de 2002. Lá no artigo 5º do Código Civil de 2002, você tem
as formas de emancipação do cidadão. O que é a emancipação? A emancipação é um instituto jurídico do direito civil que antecipa a capacidade civil absoluta do cidadão. É o meio através do qual eu posso antecipar a minha capacidade civil absoluta, tá certo? E aí o artigo 5º do Código Civil de 2002 traz pra gente quais são as situações em que eu antecipo a minha capacidade civil absoluta, tá certo? Quais são as situações em que eu me emancipo. Contudo, se vocês lerem lá o artigo civil, a maioridade civil não está lá. Portanto, ao completar 18 anos, o filho continua dependente do segurado para efeitos de concessão de benefício previdenciário até que complete 21 anos de idade, tá? Mas a pegadinha, a maldade toda não está aí. Sabe onde que está a maldade? Aqui, ó. O casamento é um instituto que leva à emancipação. É só dar uma olhada lá no artigo 5º do Código Civil que vocês vão ver que o casamento está lá. Portanto, se um filho ou alguém a ele equiparado, como o enteado, por exemplo, maior de 18 anos e menor de 21 anos, contrai núpcias, não é doença não, mas tá, vocês entenderam. Ele se emancipa para efeitos previdenciários. Ocorre a emancipação. Pô, mas ele já é maior de 18, pessoal, e daí? Ele continua dependente previdenciário. Só que pela regra do artigo 5º do Código Civil, o casamento emancipa o cidadão. Então, para efeitos previdenciários, esse cara maior de 18, menor de 21, ele se emancipou. E aí, a partir desse momento, ele deixa de ser dependente para fins previdenciários, perdendo direito aos benefícios dos dependentes, que são dois: a pensão por morte e o auxílio reclusão, bem como também perde acesso aos serviços do RGPS, que são o serviço social e a habilitação ou reabilitação profissional. São os dois serviços que são destinados aos beneficiários, portanto, tanto os segurados quanto os seus dependentes têm direito. Então não se esqueçam, o casamento do maior de 18, menor de 21, faz com que ele perca a qualidade de segurado. Beleza? Próxima categoria que aparece pra gente é a segunda classe, são os pais. Olha que classe enorme. Os pais. Só os pais? Acabou. Mas não tem. Na primeira classe a gente tem tudo aquilo. Na segunda classe a gente tem os pais. Ponto. Não se esqueçam, para que os pais tenham direito, a galera da primeira classe não pode existir. Não posso ter ninguém na primeira classe. Na terceira classe a gente também tem uma classe enorme. Os irmãos. Acabou. Olha, pessoal, mas por que tem um monte de coisa escrita ali para baixo? Simples. É só você ler assim, ó, os irmãos nas mesmas regras dos filhos. Não, o irmão não é equiparado a filho, pelo amor de Deus. O irmão tem categoria própria, está lá na terceira classe, é o último a receber. Tem que contar que não exista ninguém nas classes anteriores para ele poder receber, tá certo? O que eu quero dizer é nas mesmas condições, nas mesmas regras que os filhos têm que cumprir, ou seja, não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental assim declarado judicialmente que o torne absoluta ou relativamente incapaz, declarado judicialmente, desde que a incapacidade seja anterior ao benefício, parará, e valendo a mesma pegadinha do casamento. Tá certo? Então, tomem cuidado, tá? O que eu quero dizer é que os irmãos, nas mesmas regras do filho, tendo que cumprir os mesmos requisitos dos filhos. Já os pais, não, é só os pais, ponto, acabou, tá? Então, para facilitar, terceira classe, os irmãos, com os mesmos requisitos dos filhos. Na segunda classe, os pais. E na primeira classe, o cônjuge, o companheiro e os filhos. Detalhe, cônjuge, companheiro e filhos não possuem regra de hierarquia. Aqui, a hierarquia não existe. Tá certo? Então, estes dependentes aqui, eles são concorrentes.
e vão dividir o benefício em partes iguais. É assim que funciona, tá certo? Eles são concorrentes e vão dividir o benefício em partes iguais, tá bom? Seguindo. Lembre-se que a existência de um dependente de uma classe superior exclui o direito do dependente da classe imediatamente subsequente. Assim, como exemplo, podemos dizer que os pais só vão ter direito ao benefício se não existirem dependentes incluídos na primeira classe. Assim como os irmãos só vão ter direito se não existirem nenhum dependente das outras classes, tá? Mais um detalhe, os dependentes de segunda e terceira classe devem comprovar dependência econômica para com o segurado. Já os dependentes da primeira classe têm a sua dependência econômica presumida, exceto o enteado e o menor tutelado, que devem também comprovar a sua dependência econômica. E tem mais um detalhezinho importante. O cônjuge separado judicialmente ou divorciado que receba pensão alimentícia, tá? Então eu me separei, mas eu pago alimentos para o meu ex-cônjuge, tá? Para quem recebe pensão alimentícia, alimentícia, ele concorre com os outros dependentes da primeira classe. Ele mantém a qualidade de dependente, tá? O cônjuge separado judicialmente ou divorciado, ele mantém a qualidade de dependente do segurado e vai concorrer com a galera da primeira classe. Apenas nos casos de receber pensão alimentícia. Se eu me separei judicialmente, eu me divorciei e o meu cônjuge abdicou o direito de receber pensão alimentícia, então ele não é mais meu dependente, ele não entra na conta, tá certo? Seguindo. Com relação aos segurados obrigatórios, beleza? Vamos ver cada uma das categorias. A primeira que aparece para a gente é a categoria dos empregados. Aqui, meus queridos, o conceito é um pouco mais amplo, mais extenso que o conceito de empregado, que vem lá do direito do trabalho. Pois para o direito previdenciário, por exemplo, o exercente de cargo eletivo sem vinculação a regime próprio de previdência é considerado empregado, mesmo que nesse caso não exista vínculo de emprego. Vocês não sabem, lá do direito do trabalho, tá? Lá no direito do trabalho, eu tenho vínculo empregatício, ou seja, eu sou empregado, se eu comprovar 4 requisitos. Subordinação, ou seja, eu estou sobre as ordens de alguém, de um contratante, de um patrão. Se eu tenho onerosidade, ou seja, se eu cumpro essas ordens em troca de dinheiro, ou seja, salário, remuneração, tá? Se eu tenho habitualidade, ou seja, se eu trabalho habitualmente e essa habitualidade significa todos os dias, habitualidade. E se eu tenho pessoalidade, ou seja, apenas eu trabalho e posso realizar a tarefa, se eu não tenho como colocar ninguém no meu lugar. Se eu cumpro esses 4 requisitos, subordinação, onerosidade, habitualidade e pessoalidade, eu possuo vínculo empregatício, então, lógico, eu sou empregado. Isso vem lá do direito do trabalho. Para o direito previdenciário, é considerado empregado não só esse cara, como também em situações em que eu não tenho vínculo empregatício. Por exemplo, o exercente de cargo eletivo, sem vinculação a regime próprio de previdência. É o caso dos vereadores, por exemplo. Tá certo? Eles são considerados como segurados empregados. Temos também a situação dos ocupantes de cargo em comissão ou função
função comissionada na administração pública. Esses caras, eles também não possuem vínculo empregatício, mas são considerados segurados empregados para fins previdenciários. Entenderam? Ah, também, desde que eles também não estejam vinculados a regime próprio de previdência. Enfim. Seguindo, então vamos lá dar uma olhada nas categorias. Onde que eu estou, professor? Artigo 11, inciso 1, alíneas A, B, C e assim sucessivamente, até acabar o inciso 1, tá certo? Olha lá as categorias. Primeiro, prestador de serviço de natureza urbana ou rural, beleza? A uma empresa, beleza? Com caracterização de vínculo empregatício, é aquele cara que a gente viu lá do direito do trabalho. Ele tem subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, beleza? Seguindo, trabalhador temporário. Ele tem vínculo empregatício também, mas é um vínculo empregatício com data para acabar. Trabalho temporário é isso. Eu sei quando começo e quando termino de trabalhar. Isso é trabalho temporário, tá certo? Esse cara também é considerado segurado empregado. O brasileiro ou estrangeiro contratado no Brasil para trabalhar no exterior. Aqui vamos abrir um parêntese, que eu vou dar uma dica para vocês, porque vocês vão ver que no artigo 11 você tem uma série de situações de brasileiro, estrangeiro, contratado no Brasil, para trabalhar no Brasil, para trabalhar no exterior, para trabalhar para... Vou dar uma dica para vocês aqui, que vai acabar com qualquer dúvida. Olha lá. A dica é assim, ó, Brasil, e aí eu tenho trabalhar, tá certo? No meio do caminho eu vou ter as palavrinhas-chave que vão me indicar quando o cara é trabalhador, empregado ou não. Então olha lá, se ele é considerado segurado, empregado ou não. Se eu vou trabalhar no Brasil, se eu vou trabalhar pelo Brasil, se eu vou trabalhar para o Brasil, ou se eu vou trabalhar no Brasil, pelo Brasil, para o Brasil e trabalhar no Brasil, pelo Brasil e para o Brasil. Essas três. Estou ficando louco. Está aqui. Então, se eu vou trabalhar no Brasil, se eu vou trabalhar pelo Brasil, se eu vou trabalhar para o Brasil, se eu fui contratado no Brasil, se eu fui contratado pelo Brasil, se eu fui contratado para trabalhar no Brasil. É isso também. Também tem a palavra contratado e para trabalhar no Brasil. Era isso que estava faltando. Pronto. Então a palavra é se eu vou trabalhar no Brasil, trabalhar pelo Brasil, trabalhar para o Brasil, ou se eu fui contratado para trabalhar no Brasil, se eu fui contratado no Brasil, se eu fui contratado pelo Brasil, se eu fui contratado para o Brasil. Tá certo? Todas essas situações, você leu isso daqui, o cara é segurado empregado, tá certo? Qual é a exceção? A exceção... Opa! Ô, professor, que feio. A exceção é participar ou estar protegido por legislação previdenciária do contratante ou do país onde vou trabalhar. Sempre que eu tiver, por regra obrigatória, que participar de um outro sistema de legislação previdenciária, tá? Seja no país onde eu vou trabalhar, seja do país que me contratou para trabalhar, enfim, eu estou obrigatoriamente protegido por um outro sistema, então eu fico excluído, né? Eu não sou enquadrado como segurado obrigatório aqui no Brasil. O Brasil te dá essa brecha. Então, se eu participo de outro sistema de maneira obrigatória, porque a legislação do país lá obriga, ou porque o meu contratante obriga eu participar do sistema dele de maneira obrigatória,
então eu não preciso me enquadrar como obrigatório aqui no Brasil. Então olha lá, olha como vai se enquadrar, quer ver? Ó? Brasileiro ou estrangeiro contratado onde? No Brasil, olha lá, contratado no Brasil, fechou, é empregado, tá certo? Para trabalhar onde? Não interessa, foi contratado no Brasil? Show de bola, tá? Seguinte, brasileiro contratado pela União, ou seja, contratado por quem? Contratado pelo Brasil. Para trabalhar no exterior junto a organismos oficiais brasileiros, embaixadas, consulados, por exemplo, ou internacionais dos quais o Brasil seja membro, a ONU, por exemplo, salvo se já assegurado na forma da legislação vigente do país de domicílio. Olha lá, olha o salvo, tá certo? A exceção, sou protegido pela legislação previdenciária do país onde vou morar, beleza, estou excluído, tá? Seguindo. Brasileiro ou estrangeiro que trabalha no Brasil, olha lá, trabalha no Brasil, para missão diplomática ou repartição consular e a órgãos a eles subordinados, funcionário de embaixada ou de consulado, por exemplo. Então, olha lá, voltando, trabalhar no Brasil. Olha como aparece a palavra aqui pra gente, ó. Trabalha no Brasil. Qual que é a exceção? Aqui tem uma própria, que é o estrangeiro que não possui residência permanente no Brasil. Tudo bem. É só uma exclusão a mais para lembrar. E o brasileiro que seja amparado pela legislação previdenciária do país para quem está trabalhando. Olha lá, se eu estou vinculado, protegido obrigatoriamente pela legislação previdenciária de quem estou prestando serviço. Tá? Seguindo. O empregado de organismo oficial internacional em funcionamento no Brasil. Olha lá, volta, contratado para trabalhar no Brasil. Excluído se coberto pela legislação previdenciária do país para quem está trabalhando. Mais uma vez a mesma exclusão. Olha o exemplo, o funcionário da ONU que trabalha em escritório localizado no Brasil e que não seja amparado por regime de previdência no país de origem do contrato. Pronto, fechou. Então, anotem, trabalhar e contratado no, pelo, para o e para trabalhar no Brasil. Fechou. Com essa manha aqui, você fecha qualquer possibilidade de enquadramento de empregado e sempre as mesmas exceções. Se eu sou obrigado a participar, se eu sou participante, ou se eu estou protegido obrigatoriamente pela legislação previdenciária do país contratante ou do país onde eu vou morar e trabalhar, tá bom? Aí nós temos o servidor público ocupante de cargo em comissão, aquele de livre nomeação e livre exoneração para o Estado, lato sensu, para a administração pública, União, Estados, municípios, tá certo? Esse cara vai ser segurado empregado. O servidor público ocupante de cargo efetivo, o concursado, desde que nessa condição não esteja amparado por regime próprio de previdência social, tá certo? Esse cara também vai ser segurado obrigatório na condição de segurado empregado. O exercente de cargo eletivo no Estado, lato sensu, o político, por exemplo, desde que nessa condição não esteja amparado por regime próprio de previdência social. É muito comum aos vereadores pela rotatividade do cargo. Tá certo? Normalmente, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, os outros políticos, prefeitos e tal, eles já têm um cargo, um jeito de participar e tem uma aposentadoria própria. Mas os vereadores não. Então, eles acabam caindo como segurado ou empregado do RGPS. O bolsista e o estagiário que prestem serviços à empresa em desacordo com a legislação, que é a Lei 6494 de 77, que é a lei de estágio, também chamada Lei do Estagiário, tá certo? Então, esse cara que trabalha em desacordo com a legislação, ele é equiparado a empregado. Lembra que eu falei para vocês, em umas aulas para trás aí que a gente ia falar desse assunto? Olha lá, quando eu falei do salário de contribuição, então tá aqui, ó. É uma proteção ao estagiário bolsista que, se de fato estiver exercendo sua atividade em desacordo com as diretrizes da lei de estágio, é equiparado a empregado comum para fins previdenciários para obrigar a empresa a fazer a contribuição e para que ele possa estar protegido pelo sistema previdenciário. Detalhe, se o serviço é prestado de acordo com a legislação especial, a lei de estágio, o bolsista ou estagiário pode filiar-se ao RGPS na condição de facultativo e sua contribuição pode ser inferior a um salário mínimo, desde que sua remuneração assim o seja.
E por último, a gente tem o escrevente e o auxiliar contratado por serviços notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 94, ou aquele que, em conformidade com a Lei 8935 de 94, embora contratado antes da vigência da lei, tenha feito a opção por filiar-se ao RGPS. Esses caras estão todos incluídos lá como segurado obrigatório na condição de empregados. Na nossa próxima aula, nós veremos as outras categorias de segurados obrigatórios, começando pelo empregado doméstico. Galera, não deixem de fazer os exercícios, não deixem de fazer a nossa parceria. Vocês em casa vão lendo o texto da lei, eu aqui vou trazendo para vocês os conteúdos. E o principal, exercitar. Banco de questões, foquem lá na banca examinadora assim que a banca examinadora estiver disponível e façam o máximo de exercício possível da matéria. Pode ter certeza que sempre aparece questão, principalmente dessas categorias profissionais aqui. Eles tentam fazer uma confusão com trabalha cá, trabalha lá, foi contratado aqui, foi contratado lá, enfim, eles fazem uma confusãozinha ali para te derrubar. Mas com os conceitos aqui, os macetinhos, eu tenho certeza que você não vai cair, beleza? Meus amigos, um forte abraço, bons estudos e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau.